lá, pessoal, vamos aqui hoje ao estudo dos gases. Terminamos o estudo da calorimetria, né, que foi na última aula, e agora vamos iniciar o estudo dos gases, que vai vir na sequência o estudo das leis da termodinâmica. Então é importante prestar bem atenção a esse conteúdo referente ao estudo dos gases, porque ele vai ser utilizado também na primeira e segunda lei da termodinâmica, tentando entender melhor o princípio de funcionamento das máquinas térmicas. Tá legal? Vamos lá. Então, para que estudar os gases e como funciona, quais as características de um gás que está à nossa volta? Entender o comportamento dos gases quando aprisionados servirá para a compreensão de muitas situações do nosso cotidiano. Além disso, como eu até adiantei, servirá de fundamento para entender o funcionamento de máquinas térmicas, que vai ser na primeira e segunda lei da termodinâmica. Na física e na química, aqui no nível médio, nós usamos um modelo de gás. Não é um gás real. É um gás ideal, é um modelo hipotético. Então é bem importante a gente ficar ciente disso. Olha só, as equações que utilizamos para estudar o comportamento dos gases nunca fornecem valores exatos. São aproximados. Na tentativa de nos aproximarmos mais do valor exato, estabelecemos condições ou características de operação de um gás. Assim dizemos que um gás ideal para a aplicação das equações é aquele que possui algumas características. Vamos nela aqui, ó. Deixa eu pegar essas características. Primeiro, possuir baixa densidade. Segundo, encontrar-se acima da temperatura crítica. Mostrei lá na curva, né? Passou ali da temperatura crítica, então aí ele vai estar se comportando como um gás, abaixo disso é vapor. Ter moléculas que se movem desordenadamente, distantes umas das outras, muito, muito distantes. É tanto que é difícil, às vezes, observar a colisão entre essas moléculas. Você vai ter mais colisão entre as moléculas e a superfície, né, do recipiente que contém esse gás do que entre as próprias moléculas. Quarto ponto aqui, possuir moléculas que colidem, eventualmente, umas com as outras e com as paredes do recipiente, sendo esta colisão perfeitamente elástica. Essas são as características do gás ideal. Então, para realizar o estudo desse gás ideal, nós vamos ver aqui as transformações gasosas. Antes de iniciar aqui com o estudo de Boyle e Mariotti, vou lembrar para vocês aqui quais são as três variáveis de estado de um gás: pressão do gás, volume do gás e temperatura do gás. É importante lembrar sempre disso aqui, tá bom? São as três variáveis do gás: pressão, volume e temperatura, PVT. E aí nós vamos chegar ao estudo de Boyle, Mariotti, Gay-Lussac e Charles, que contribuíram aqui para o estudo do comportamento desse gás. Foram eles que construíram essas leis de forma empírica, né, para condições adequadas para estudar o comportamento dos gases. Como foi que o Boyle começou a realizar o seu estudo? Ele aprisionou um gás num tubo em forma de U, tá aqui o tubo, aí na imagem, com mercúrio, não é isso? Então, ele aprisionou aqui, ó, no cantinho aí, está aqui o gás aprisionado e o mercúrio, não é isso? Pressionando esse gás. Então, a coluna do mercúrio do lado direito indicava a pressão exercida sobre o gás. Após uma variação de pressão, né, aumento ou diminuição dessa pressão, que Boyle fazia, Boyle aguardava o equilíbrio térmico do gás com o ambiente e em seguida efetuava a medida do volume do gás aprisionado. E ele ia registrando isso. Certo? Alguns anos depois, o francês Mariotti descobriu a mesma relação. Que relação foi essa então? Se admitirmos que a temperatura do gás não se altera, será possível analisar a correspondência entre pressão e volume do gás. Pressão representada pela letra P, volume pela letra V. Então, daqui a pouco eu mostro essa tabela aqui.
Pelo fato da temperatura ser constante, essa transformação é denominada transformação isotérmica. Aí vocês já vão ficando atentos. Quando um gás sofre uma transformação isotérmica, certo? Significa que a temperatura desse gás ela é constante. Vai então apresentar apenas variação do volume e da pressão. Vamos lá. Quero mostrar agora a tabelinha aqui para vocês. Olha lá a tabela. Eu tenho aqui uma tabela com alguns valores aqui para pressão e esse aqui é o valor do volume do gás. Então, a pressão era 76 centímetros de Hg, o volume 30 centímetros cúbicos. E aí foi aumentando, como falei lá, né? O boiling vai aumentando o valor dessa pressão. Passou para 114, ó, o volume ó, foi diminuindo, é claro, né? Esse gás sofrendo pressão ali naquele tubo em forma de U. 152 centímetros de Hg, o volume aí do gás diminuiu para 15 centímetros cúbicos, tá certo? Então, olha só, a tabela registra os valores da pressão do gás e do volume correspondente. Ao marcar os valores em um gráfico, tem-se uma curva, que ela é denominada, olha aqui, essa curva aqui, ó, no gráfico da pressão em função do volume, que ela é denominada isoterma. Por que isoterma? Qualquer ponto dessa curva vai apresentar a mesma temperatura, tá bom? Então, essa curva, quanto mais afastada do eixo do gráfico pressão-volume, né, quanto mais distante ela ficar, maior a temperatura que ela está informando. Quanto mais próximo do eixo, menor vai ser o valor dessa temperatura. Não esquece, para qualquer ponto dessa curva, dessa hipérbole aí, você vai ter um valor de temperatura constante para toda a curva. Então, Boyle observou que o produto da pressão pelo volume era constante. Olha só ali na tabela. Vou mostrar aqui para vocês. O produto, 76 vezes 30, 2.280. 114 vezes 20, 2.280. E aí por diante. Então, ele verificou que esse produto era constante. No caso, a temperatura do gás aqui é mantida constante. E aí a gente chega à conclusão da lei de Boyle-Mariotti referente ao estudo dos gases, né? Que uma transformação gasosa que apresenta sua temperatura constante, não é? O produto pressão-volume vai ser constante. Logo, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume e vice-versa. Se eu aumentar o volume, eu vou diminuir o valor da pressão. Acabou aí essa transformação isotérmica. Vamos agora aqui, tá ali a equação, né, que informa essa transformação. E vamos agora para as outras duas transformações que falam. São os trabalhos aqui de Charles e Gay-Lussac. Tá bom? Tá aqui, ó. Em suas experiências, realizaram de forma independente medidas do volume e da temperatura de um gás, mantendo sua pressão constante, que no caso aqui vai ser chamado de transformação isobárica. O que foi que eles constataram nesse experimento? Constatou que a variação do volume era diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre volume e temperatura vai ser constante. Aqui, ó, V1T1 igual a V2T2. Ou seja, se eu aumentar o volume, eu aumento a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento o volume. E também, se eu diminuir uma dessas duas grandezas, a outra vai diminuir. Para vocês observarem aqui, ó, o experimento você mesmo, vou mostrar uma dica que você pode fazer em casa. Encher uma bexiga com um pouco de ar e prende nela um peso suficiente para mantê-la dentro da água. Colocar a bexiga em um recipiente com água gelada. Opa, então a bexiga vai entrar em equilíbrio térmico e vai diminuindo essa medida do seu volume, né? Com, no caso aí, a diminuição da temperatura. Quer outro jeito de fazer? Enche a bexiga e bota dentro do congelador da geladeira. Espera lá um tempão, deixa entrar em equilíbrio térmico. Quando você for pegar aquela bexiga novamente, ela vai estar mais murcha.
ocorreu ali não é porque vazou o gás. Não, não é isso. Não vazou o gás. O ar que você usou para encher a bexiga, ele está quente, ele veio do seu pulmão, ele está quente. Quando você bota lá no congelador, ele vai diminuir a temperatura desse gás. Então diminui o volume também da bexiga. E pode observar que a pressão está constante, é uma pressão aqui ambiente. Não tem variação de pressão. Foi justamente aí a conclusão aqui do Charles e do Gay-Lussac, que quando é mantido constante a pressão do gás, volume e a temperatura deles são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro também aumenta. Tá bom? Além dessa conclusão, temos também aqui outra transformação que foi observada por eles. A transformação isocórica ou isovolumétrica. Nesse caso, eu vou ter uma transformação com volume constante. E aí eu vou ter variação de pressão e temperatura. Olha o que acontece. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ou seja, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se eu aumento o valor da pressão, eu aumento também o valor da temperatura. Se eu diminuo o valor da temperatura, eu vou diminuir também o da pressão. São diretamente proporcionais. E essa aí é fácil também de observar no nosso cotidiano. Daqui a pouco eu dou um exemplo de aplicação dessa transformação isocórica ou isovolumétrica. Tá aqui, em resumo, nós temos as três transformações, né? Isotérmica, olha a equação aqui, ó. Temperatura é constante, então P1V1 igual a P2V2. Transformação isocórica, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ou seja, pressão e temperatura diretamente proporcional. Se um valor aumenta, o outro também aumenta. Transformação isobárica, não é? Temos aqui uma pressão mantida constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Se aumentar o volume, você também aumenta o valor da temperatura. Agora surge a pergunta, professor, mas se as três variáveis de estado do gás sofrerem alteração, o que é que a gente faz? Não tem problema, está aqui a lei geral dos gases. Olha só, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Se ocorrer variação das três, usa essa lei geral dos gases para descobrir algum valor desconhecido nessas transformações aí gasosas. Tá bom, pessoal? Agora eu vou pegar uma aplicação. Eita, pulei, ó. Achei que já era agora. Depois eu falo das aplicações. Eu esqueci de um cara extremamente importante. Como é que pode uma coisa dessa? O Paul-Émile Clapeyron. Esse cara aqui, ele foi de fundamental importância para o estudo dos gases, porque ele construiu uma equação que determina justamente o estado que o gás se encontra. Como eu pude esquecer de um cara importante desse? Olha só, a lei geral dos gases é válida para um gás cuja massa é constante. O físico francês Clapeyron estudou o comportamento de massas diferentes e gases diferentes. Ele concluiu que a constante da lei geral era proporcional ao número de moléculas do gás. O que acontece? Aqui, ó, PV sobre T é diretamente proporcional a esse Nzinho aqui, ó. Esse N aqui, vocês usam ele muito lá no estudo da química. Ele é o número de mols, ou seja, o número de moléculas, né, que um gás vai apresentar. Tá certo? Esse N, vocês lá na química usam ele como o número de mols é igual à massa do gás dividido pela massa molar. Tá certo? Google querendo participar aqui da aula. Vai para lá, telefone. Então, esse R tá aqui vai ser chamado o quê? Da constante universal dos gases perfeitos, né? Os gases ideais. E aí você chega à equação do Clapeyron, que eu vou mostrar ela em outro formato daqui a pouco, certo? Esse R, ele tem um valor aqui constante de 0,082 atm litro por mol Kelvin. Isso depende da unidade de medida. Se você for verificar a unidade
no sistema internacional, que é o joule por mol Kelvin, o valor dessa constante fica de 8,31. Essa constante você usa tanto na química como na física. É muito importante essa constante. Uma das mais importantes do estudo da física e da química. Está aqui a equação de Clapeyron em outro formato. PV igual a nRT. Então ela vai definir qual estado se encontra o gás. Quanto à pressão, volume e temperatura. Já que o número de mols do gás vai ser constante, que você está estudando, e a constante aqui também não vai se alterar. Tá certo? Tá aí, vamos seguir. No caso, essa constante a gente utiliza bastante aí na equação, só que tem um ponto que não pode ser esquecido. Todo esse estudo dos gases ele foi feito levando em consideração a temperatura absoluta, né? Então a unidade de T, aqui ó, a unidade da temperatura T, ela tem que ser sempre dada na escala Kelvin, como mostra aqui, tá certo? Então, se vem uma temperatura na escala Celsius, você vai ter que transformar ela para a escala Kelvin. Não pode esquecer disso. Vamos para as aplicações aqui, ó. Pronto. Aí cheguei para o exemplo que eu ia dar. Isso aqui acontece no cotidiano. Olha só. O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras força por polegada quadrada. Tá aqui. Você vai encher o pneuzinho lá no posto de gasolina. Está em libra por polegada ao quadrado. Essa pressão foi medida quando a temperatura desse pneu era de 14 graus Celsius, olha, muito frio. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus Celsius. Então, pede aqui para que a gente determine a pressão interna correspondente em libra por polegada ao quadrado, desprezando a variação de volume do pneu. Então nós vamos ter o quê? Uma transformação isocórica ou isovolumétrica. O volume do pneu ele não varia. Vamos lá. O que a gente tem então? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Vamos transformar as temperaturas para a escala Kelvin. Ó. T1, peguei o quê? 14 mais 273. Lembra lá da aula de escala termométrica. Para transformar de Celsius para Kelvin, é só somar o valor com 273. Então, eu tenho aqui T1, 287 Kelvin e T2, 328 Kelvin. Agora eu posso substituir na equação aqui da transformação isocórica. P1, aqui 21 libras polegada ao quadrado, sobre T1, 287, igual a P2 sobre 328. Né? Aqui esse multiplica esse multiplica esse. Então tenho 287 P2 igual a 328 vezes 21. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então P2 igual a o produto, né? 328 vezes 21 dá 6.888 dividido por 287. Faz aí a divisão. A pressão obtida agora é de 24 libras por polegada ao quadrado. Veja só, aumentou. Só o fato de você se movimentar aí o carro, o atrito dele do pneu com o asfalto, vai aumentar o valor dessa pressão. Né? Aumentou aí o que? 3 libras por polegada ao quadrado. Você às vezes pode achar que isso é pouco, mas não é. Certo? Olha lá, porque é importante. Os fabricantes de pneus informam sempre a pressão recomendada para garantir um bom funcionamento e aumentar a vida útil dos pneus. Por essa razão, é preciso sempre verificar a pressão dos pneus de um automóvel. Não pode de jeito algum esquecer disso aqui. Tá certo? Porque você vai lá, calibra a pressão, eita, tá meio murcho, tá, calibra. E aí, você vai se deslocar com esse carro. Se estiver muito quente e a pressão que você forneceu é muito alta, pode estourar o pito do carro, ali do pneu, e aí você vai ficar sem conseguir se deslocar. Do mesma forma, aí pode ser pneu de uma bicicleta, pneu de uma moto. Vocês têm que entender que vai ocorrer uma transformação gasosa ali, né, no interior desse
Pina, tá bom, pessoal? Vamos dar aquela encerrada aqui na aula, certo? E não esquece aí de conferir, eu mandei o material, mandei uma listazinha de exercícios, tenta fazer. Próxima aula eu vou tirar dúvidas a respeito dessas questões. Foram poucas questões que eu coloquei, se eu não me engano foram só 8, só para vocês irem brincando em casa, e aí a gente vai estudando. Um abraço, tchau vocês e até a próxima aula para tirar as dúvidas referentes ao estudo dos gases.